Boa tarde, meus queridos e queridas. Mais uma vez a gente continua aqui para falar sobre direito tributário. A cada dia que passa, a minha voz ela fica pior, se é que isso é possível. Continuo aqui no meu fundo cinza, tristíssimo. Eu já tentei, assim, para quem pergunta assim, mas por que você não faz aquele chroma aqui, né? Gente, eu não sei fazer essas coisas não, tá? Eu não consigo. E de novo, a câmera tá invertida. Para me mostrar de um lado, eu tenho que puxar do outro. Então, assim, infelizmente, a afinidade que eu tenho com o direito tributário, ela não se estende para outras áreas, como, por exemplo, a informática e a tecnologia. Mas, sem mais delongas, a gente passa para o nosso conteúdo. A gente continua, né, falando de direito tributário, até porque o curso continua o mesmo, né, não aconteceu nada. E a gente vai falar sobre competência tributária hoje. Na aula passada, eu apresentei tributo, né? Porque a gente tá falando de tributo, mas a gente não tinha conceituado ainda o que era, né? Mas não é porque eu sou doida, não, faz parte do planejamento da aula mesmo. Então a gente estava trabalhando muito essa questão de tributos, como eles são, características fiscais, finalidades extrafiscal que ele pode ter, né? O parafiscal, a gente trabalhou todas essas questões. E a gente parte hoje para falar sobre competência tributária especificamente. Mas antes, eu queria lembrar as características do tributo com vocês. Então, o tributo, ele é compulsório, você não escolhe pagar, você é obrigado. Então, o tributo, ele é compulsório, expresso em moeda, né? O valor dele tem que ser expresso em moeda brasileira, tá aqui, né? Senão não dá pra você saber quanto você tem que pagar, não adianta te mandar em dólares, porque você não é obrigado a saber fazer conversão. Então, o ente administrativo que vai te cobrar, ele já é obrigado a te apresentar ali, né, o valor, ou então esperar que seja pago, né, pecuniariamente na moeda corrente brasileira, que é o real. Outra característica também, né, de compulsoriedade e o valor está expresso na moeda brasileira é a pecuniariedade. Isso quer dizer o quê? O tributo é pago com pecúnia, dinheiro, né? Você não pode dar em sapatos, você não pode vender o seu carro, você não pode chegar lá na Receita Federal e, esse ano eu vou pagar um imposto de renda com 10 cabeças de boi. Não pode, infelizmente não pode. Talvez facilitaria a vida de muitos, mas não pode. Infelizmente não é igual médico, né? Médico ganha galinha, ganha ganha flor, ganha legume, né? Um monte de coisa, e eles aceitam, mas infelizmente a Receita Tributária não tem esse amor aí ao próximo, né? Então ela só aceita dinheiro mesmo. Bom, então compulsório pecuniário expresso no real brasileiro, não constitui sanção de ato ilícito, tá? Pelo amor de Deus. E a atividade de cobrança dele vai estar vinculada à lei, tá? Então ele é legal da lei, né? Não quer dizer que ele realmente é legal. Infelizmente, ninguém pergunta pra gente se a gente acha o tributo legal ou não, a gente só paga mesmo. Então, ele é legal porque ele tá na lei e ele tem uma atividade específica de cobrança já prevista, tá? É igual eu falei, IPTU, carnezinho, IPVA, vem o documento eletrônico ali no seu telefone, né? E trabalhando toda essa parte do conceito de tributo e as características fiscais, extrafiscais, tudo que a gente viu ontem, a gente parte hoje para falar sobre competência tributária com relação à capacidade de tributar. Vocês vão entender, calma, confiança no coração. A todos os entes federativos cabe a instituição de imposto, taxa e contribuição de melhoria. Cabe somente à União a instituição de contribuição especial e empréstimo compulsório. Falei grego, né? Falei grego, pedi calma e joguei fogo na situação. Calma. Pensa comigo, pensa o seguinte. Se existe um tributo, se você está sendo cobrado por esse tributo, nesse regime democrático que a gente vive, e a gente já viu que o tributo ele é importante para você ali, né, conseguir ter um regime fiscal estável, para você poder fazer planos a longo prazo, é como você entrar no concurso público, né? Você ser aprovado no concurso, você busca o quê? A estabilidade. Para quê? Para que você possa ter um plano de vida, um plano de carreira, para que você possa pensar na frente. É igual quem está vendendo o almoço para comer a janta. Essa pessoa não está pensando, por exemplo, se o Twitter vai ser banido. Essa pessoa não está pensando na comprinha da Shopee. Por quê? Porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, se o Estado está passando por uma situação de déficit econômico, em que está faltando dinheiro para conseguir atender as demandas, se está faltando dinheiro por falta de má
por razão da má alocação, corrupção, falta de transparência, falta de planejamento, não é problema nosso, a gente contribuiu. Agora, contribuiu de verdade, né, pagando um imposto compulsoriamente. Agora, se é uma questão que está realmente faltando dinheiro, não tem esse retorno, né, monetário que ele precisa para atender as suas necessidades, a gente fica numa situação em que os poucos projetos públicos que a gente já tem, né, de poucos entre aspas, de atendimento à população e aos nossos direitos e garantias, eles não vão conseguir ser cumpridos. E aí o Estado ele não vai conseguir fazer esse planejamento de longo prazo, porque ele vai estar sempre cobrindo buraco, cobrindo buraco, cobrindo buraco. E é óbvio que a gente tem que lembrar que num Estado grande como o Brasil, tem áreas em que ele vai ter um desempenho melhor e outras que ele vai ter um desempenho pior. Então, por exemplo, ele consegue fazer um bom investimento na saúde e na educação, mas na área de alimentação, cultura e lazer, ele falha. Então, assim, nada é uma constante linear, né? Por mais que a gente gostaria que fosse. Aí é o que eu falei. A gente tem sempre que diferenciar. Isso aqui é incompetência ou é falta de recurso? Que nem sempre é falta de recurso, tá? E sempre lembrar que os recursos, eles não ficam concentrados lá no bolso do presidente. Várias pessoas, Vargas, ninguém estava com dinheiro do seu tributo, das suas contribuições, enfiado debaixo do colchão. Eles são recolhidos e eles são distribuídos entre os entes, né? Entre a União, os estados e os municípios para formar esse orçamento. Porque o município tem o seu orçamento, todo ano a sua Câmara de Vereadores, a sua prefeitura tem que votar o orçamento, que vai ser pro ano que vem, então agora em agosto ele já tem que começar a planejar. Então, toda a prefeitura municipal é responsável por fazer seu orçamento com verbas que vêm do Estado, que vêm da União. Todo o Estado é responsável por fazer e toda a União também. A diferença é o que implica cada um, né? Lá no município de Piripá, na Bahia, ele tem o orçamento dele. Mas sabe o que me importa isso? Nada, porque eu não moro em Piripá, na Bahia. Agora, me importa o orçamento que a Câmara de Vereadores vai votar, vai aprovar na minha cidade esse ano. Me importa qual que é o planejamento orçamentário da União, que aí afeta todo mundo. Então, assim, tem que saber elevar o nível do debate para a gente reconhecer essas nuances e não achar que é tudo preto no branco, tá? Bom, mas voltando para a questão de direito tributário aqui, qual que é a regra geral? Se existem esses entes, a União, estados e municípios, quem é que vai cobrar o quê? Se não, vamos supor, se cada um puder cobrar a mesma coisa várias vezes, então você vai pagar 3 impostos de renda, um para o município, um para o estado e um para a União, para Brasília. Você vai pagar 3 impostos de renda? Não, você paga uma vez. Então, cada tributo vai para um lugar. Cada um tem a sua competência. É igual se você estiver pensando numa empresa. Numa empresa você tem o dono, você tem o sócio, você tem o RH, você tem o funcionário, você tem o faxineiro, você tem a pessoa que vai ser atendente, você tem a analista de investimentos, sei lá do que é a sua empresa, né? Imagina uma empresa aí na sua mente que você gostaria de ter. Então você tem toda essa organização, cada um com a sua competência. É igual na casa, né, de cada um tem as suas funções. E aí, não sei, às vezes você cozinha bem, então, né, ninguém falou nada, mas todo dia todo mundo fica esperando você cozinhar para todo mundo almoçar. Parece que se não for por você, morre de fome. Então, as pessoas já esperam que você desempenhe essa função na organização pequenininha que é a sua família. Então, a sua mãe passa roupa e seu pai varre o chão. Então, cada um tem a sua competência. Se todo mundo varrer o chão, o resto fica sujo. Se todo mundo passar roupa, bom, seria meio esquisito, porque você precisaria de 3 ferros, né? Por que você tem 3 ferros passando na sua casa? Acho que é um investimento esquisito, desnecessário, né? Mas, a não ser que cada um tenha a sua preferência de ferro, né? Não sei também. Não se sabe da loucura de todo mundo. Mas seria meio esquisito, né? Porque você precisaria de 3 ferros diferentes para passar a roupa. Então, assim, não teria como, não teria onde ficar essas pessoas. E aí, quando a gente está falando de direito tributário, não é essa questão de, mas um já está fazendo, eu não posso fazer, né? Não, a questão é que você não pode cobrar da pessoa 3 vezes pela mesma coisa. Entende? Então, assim, cada ente tem a sua função. Quem é que determina a competência? Quem é que pensou e falou assim, a União vai cobrar esse tributo, aquele e aquele outro?
O Estado vai cobrar esse, esse e aquele. E o município aquele, aquele, aquele. Quem que fez isso? A Constituição. Novamente, ela aí entrando em cena, ela não sai do nosso escopo, né? Não adianta você fugir dela, ela vai te acompanhar nesse curso inteirinho. A Constituição, ela vem e ela determina as regras de competência. Então, você não precisa se imaginar, meu Deus, quem será que institui um imposto de renda? Meu Deus, quem será que institui um imposto de importação e exportação? E as taxas? Quem será? Não precisa ficar imaginando, porque a intenção realmente você não tem que ficar imaginando. Imagina se toda hora que for cobrar alguma coisa, alguém tem que imaginar. Ia ser um caos, né? Então, a Constituição lá em 1988, assim, bem velhinha já, as regras já estão claras, tá? Todo mundo já sabe, calma. Então, a regra de competência, ela já tá lá, tá? Mas a regra geral que eu coloquei aí é a seguinte. Todos podem instituir imposto. Por quê? Porque existe um imposto para cada um. Então, existe imposto estadual, federal, municipal. Então, existe imposto à torta e à direito. Não tem pra onde você fugir. Se você não pagar num lugar, você paga no outro. Então, todos eles podem instituir algum tipo de imposto. Ponto. Todos eles podem cobrar taxa e contribuição de melhoria. Por quê? Porque taxa e contribuição de melhoria são tributos de competência concorrente. A gente vai explicar isso melhor no decorrer da aula, mas isso aqui é só a introdução. Eles são tributos de competência concorrente. O que isso quer dizer? Que compete a quem fez. Então, por exemplo, contribuição de melhoria é um ótimo exemplo disso. A contribuição de melhoria, ela acontece quando você tem, por exemplo, uma situação que é a seguinte. Você asfalta um bairro, constrói um parque, coisas assim. Antes, aquele bairro estava abandonado, né? Não valia nada, o aluguel lá era baratinho, exatamente porque ele era meio abandonado. Agora que o poder público foi lá e fez esse investimento no bairro, o aluguel aumentou. Então, foi feita ali uma melhoria. Você vai receber na sua casa um chequezinho, um cartãozinho, um comunicado do quanto que você tem que pagar, assim como seus vizinhos, né? Vai ser rateado o valor pelos moradores do bairro, para você devolver para o poder público aquele dinheiro que foi gasto com aquela melhoria. Ponto. Vamos supor que foi um incentivo do Estado. Tava tendo muita enchente naquele bairro, principalmente aqui no estado do Rio, né? Que é normal acontecer isso todo início de ano. Tava tendo muita enchente no bairro, tava uma situação calamitosa, o prefeito não fazia nada, então o Estado mandou dinheiro, o Estado foi lá, o Estado fez a obra. Quem que vai cobrar a contribuição de melhoria? Quem fez? Nesse caso, foi o Estado do Rio de Janeiro. Então você tem que pagar para o Estado do Rio de Janeiro. Só isso. Mas aí vem de novo aquela questão. Quando que a gente não vê em época eleitoral sair asfaltando rua, botando luz, botando poste, e bota parquinho, bota não sei o que, bota não sei o que. A questão é, qual que é a viabilidade política de você fazer a cobrança de uma contribuição de melhoria? Pega mal, né? Caraca, você asfaltou minha rua e tá querendo me cobrar por isso? Porque agora teve uma valorização, né? Aqui agora virou um lugar chique para morar, um lugar bonito, todo esse investimento, você vai ter que devolver pra gente. Não, que isso? Então, assim, a viabilidade política de você fazer a cobrança desse tributo é outra coisa, mas ele é um ótimo exemplo de como funciona essa competência concorrente. É isso, quem faz, cobra. A União mandou para cá a empresa para fazer o asfaltamento das ruas, você vai pagar a União. Por quê? Porque foi ela que mandou. Mas eu moro no município de Tamboquinha. Foi o município de Tamboquinha? Foi o prefeito de Tamboquinha? Então, assim, não tem como cair em pegadinha com isso, porque sempre vai estar lá escrito quem fez. Em qualquer prova que você vai fazer, em qualquer questão, sempre está escrito quem fez, quem determinou. Isso aqui foi o município de Tamboquinha que fez, foi o prefeito que mandou fazer. Obrigado, prefeito, você é um pai, então você vai pagar o prefeito. Isso aqui foi o Estado, né? O Estado mandou esse dinheiro, o Estado mandou, né, os funcionários dele pra gente poder fazer essa melhoria, pra pagar o Estado. Parabéns, obrigado, governador, você é um pai também. É assim, então esses esses tributos de taxa de contribuição de melhoria, eles têm essa competência concorrente, tá? Exatamente por essa questão de caber quem fez, tá?
Mas tem alguns impostos que são de competência exclusiva, como a gente está vendo aqui por último. Desculpa. Que cabe à União, então ao governo federal, a instituição da contribuição especial e empréstimo compulsório. Esses aí é só da União. Caraca, mas como é que eu vou lembrar disso? Sei lá, você não precisa lembrar. Se você for doido e quiser gravar, tudo bem. Com a prática, assim, você vai gravando, né? Igual eu tô falando aqui agora, pra mim já é uma realidade. Mas pra você que tá recebendo a informação em primeira mão, né? Como se fosse um jornal, uma grande fofoca, pode ser diferente. Então, assim, você vai precisar esperar um pouco. Deixa as ideias se assentarem, entrarem no seu coração com muito amor e você vê como é que vai ficar. Rever a aula depois, nada te impede, tá? Então, assim, não precisa gravar, não precisa ser louco de gravar tudo. A Constituição já determina o que é de cada um, tá? Vai estar lá. Cabe à União instituir contribuição especial, empréstimo compulsório, imposto não sei o que, taxa e contribuição de melhoria. Cabe aos estados instituir IPVA, taxa, contribuição de melhoria, tem um quadro, eu fiz um quadro, acho que tá nessa aula aqui. Ele não ficou grandes coisas não, tá? Mas é um quadro. Aí um exemplo que eu trouxe do empréstimo compulsório. O único ente capaz de cobrar empréstimo compulsório é a União. Se outra pessoa cobrar um empréstimo compulsório, o que vai estar acontecendo? Uma invasão de competência privativa. Ou seja, se só eu, é igual o chefe, se só o chefe pode dar ordem, por que você vai dar ordem? Você não pode. Essa ordem que você está dando e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque você está invadindo a competência privada de outra pessoa. Você não desempenha essa função. Você não pode ser arrogado a esse poder. E aí a questão é simplesmente essa. Não vai valer nada esse tributo que está sendo cobrado por outro estado. Ah, mas todo mundo agora já pagou. Devolve o dinheiro para todo mundo. Só isso, tá? Então, a gente tem essa questão. Uma coisa muito importante. As competências, né, a competência privativa, né, a competência que a Constituição dá para cada um, né, quando ela determina ali o que cada estado não, pelo amor de Deus, o que os estados, municípios e a União Federal podem cobrar, isso já foi feito para ser para sempre, a não ser que se faça outra Constituição e mudem as regras, tá? Isso quer dizer que a competência privativa é indelegável. Então, se está escrito lá que a União pode cobrar isso, o Estado pode cobrar aquilo e o município cobra aquilo outro, isso aí não se perde nunca no tempo. É porque o que eu repeti aqui 500 vezes já. A intenção de você ter uma política tributária é de você pensar a longo prazo, coisas que você vai fazer para ter uma arrecadação ao longo da vigência da Constituição. A intenção é que ela exista para sempre, né? Então, assim, é para sempre você ter aquela questão, não é para você fazer um mês. Então, é para você continuar com aquela competência, tá? É igual a competência do Ministério Público, competência da Defensoria Pública, lá tem um monte de competência definida. O Ministério Público tem que fazer isso, isso e aquilo. O Defensor Público tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Ele fazendo ou não fazendo é problema dele. Agora, o Ministério Público nunca pode mandar a Defensoria fazer uma coisa, que é a competência dele, assim como a Defensoria não pode trocar as bolas também e jogar do outro lado a competência, entendeu? É a mesma coisa que se você tivesse no seu serviço. Você não pode jogar para o seu outro colega de trabalho o seu trabalho, fazer o dele e ele fazer o seu. Não pode, cada um com a sua função. A ideia é essa, a competência privativa é indelegável. Se me colocar lá na Constituição falando que eu tenho que cobrar tal imposto, eu não perco isso, eu não posso passar para ninguém, tá? Outra coisa, a competência não se extingue pelo não uso. Eu coloquei o caso do empréstimo compulsório. Eu não lembro de nenhum caso de empréstimo compulsório que tenha sido feito, tá, até hoje. Empréstimo compulsório é quando a gente está em caso de guerra, porque não teve, né, na história recente do Brasil, deve ser por isso. Calamidade pública, alguma coisa assim, a União ela cobra o empréstimo compulsório para ela poder, né? Então ela não pergunta, é compulsório, ela vai retirar da sua conta um valor para ela poder atender essa necessidade essa situação em que tem essa urgência, essa necessidade extrema. Então ela vai atuar ali. A questão é, quando que isso aconteceu? Eu tenho, não vou revelar a minha idade não, mas eu sou maior de 18. Então vamos botar aí que tem 18 anos, que eu nunca vi um empréstimo compulsório na minha vida.
né? E tem alguns anos a mais que 18, eu também nunca continuei não vendo. Às vezes, você, se for mais novo ou mais velho do que eu, pode corroborar com essa ideia também, de que nunca se viu um empréstimo compulsório sendo aplicado aqui no Brasil. Então, assim, mas isso quer dizer, então, que se perdeu, não existe mais um empréstimo compulsório? Não, ele tá lá. A questão é só que não tá sendo cobrado. Por quê? Porque não tem motivo. É isso. Se amanhã todo mundo botar fogo nos seus carros, não vai ter mais IPVA. Por quê? Porque não existe mais carro. Tá lá. O Estado continua podendo cobrar IPVA. Mas não tem carro. Vai cobrar de quem? É a mesma ideia, tá? Então, a competência, ela é indelegável e ela não se extingue no tempo. Então, não é uma coisa que, assim, você tem que ficar comprovando todo mês aqui, ó. Eu tô cobrando, hein? Eu tô cobrando. Pode deixar que eu tô cobrando. Não precisa. Tá lá na Constituição. Tá lá, parado. Lá a Bíblia, tá escrito lá. Ninguém mexe, ninguém muda. Já tá lá. Calma. Tá lá, ninguém vai tirar. Em resumo. Um resumo. Um exemplo que eu queria dar aqui, não é por isso que eu tô rindo do resumo. Que resumo? Eu acabei de falar. Outro exemplo aqui seria, por exemplo, o imposto de grandes fortunas. Está escrito na Constituição que a União, né, o governo federal, pode fazer a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. É feito? Não. Por quê? Porque a União não quer. Não precisa, não quer, não tem viabilidade política para isso, não tem cenário para isso. Só isso. Você acha que ela caducou? A competência caducou, não ficou doido, não, tá? Caducou a competência dela? Não, tá lá. Então, assim, aquilo que a Constituição instituiu como competência tributária de cada ente federativo não se perde pelo tempo e pelo não uso. Ponto. Em resumo, a competência, agora sim, né? A competência é indelegável e incaducável. Ponto. Ou seja, eu não posso passar minha competência para ninguém e ela não se perde no tempo ou pelo não uso. Assim. Só isso. Então, assim, mas tá 10 anos sem cobrar esse tal tributo. E não existe esse fator temporal. O que existe é a lei de competência tributária que a Constituição colocou lá. Pronto. É isso. Artigo 7º do CTN. A competência tributária é indelegável. Aí, né, eu acabei de dar a informação e já vou trazer uma exceção. A competência tributária é indelegável, salvo funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. O que isso quer dizer? Pensa comigo. A União ela vai cobrar um tributo. Mas como é que a União vai fiscalizar a arrecadação desses tributos nos municípios brasileiros? Não é difícil? Então, o tributo é da União. Mas o que ela pode fazer? Ela pode pedir ajuda aos estados e municípios, com seus órgãos burocráticos ali, para auxiliar ela na função de arrecadação e fiscalização do pagamento do tributo. Nossa, mas aí ficou confuso. O que ficou confuso, gente? Vamos pensar. Não tem nada confuso. Eu tô falando que não dá pra ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Se você quer lavar vasilha, quer estudar, fazer 500 coisas ao mesmo tempo, presta atenção aqui. Não é complicado. Competência tributária. Tá na Constituição, com certeza o artigo tá aqui em algum lugar mais pra frente. Competência tributária, já tá lá determinado o que a União pode fazer, estados e municípios. Ou seja, dentre as espécies tributárias que a gente tem, a Constituição já determinou quem vai cobrar o quê. E a gente trabalhou aquela ideia de competência concorrente ou privativa. Ponto. A questão é que o Brasil é um lugar muito grande, então nem sempre o direito de você receber o tributo ele vai valer muito a pena se você não tiver uma forma, um meio de você conseguir criar um convênio ali para você arrecadar esse tributo. É o que acontece no Imposto Territorial Rural, ITR. No ITR, o município ele auxilia o Estado a fazer a cobrança. Só isso. Então, quem é que vai emitir é igual o IPTU, só que para a área rural. Então, quem é que vai emitir o talãozinho? O município. A Receita Federal de onde que vai auxiliar? O município. Porque quem é que tem mais conhecimento do município de Piripá, na Bahia?
É a União Federal, que nem sabe que aquele município existe, ou é a própria gestão do município? Então, para facilitar, os entes têm essa comunicação entre eles, tá? Só. Artigo 8º também do CTN. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição tem atribuído. Essa redação aí é melzinho da chupeta perfeita. Então, se eu não estou cobrando um imposto porque eu não quero cobrar, como é o caso do, imposto sobre grande fortuna, se eu não estou cobrando porque eu não quero cobrar, isso não dá permissão para que outro ente federativo venha. Cada um pode fazer aquilo que a Constituição limitou. Então, cada um cobra aquilo que a Constituição disse que cada um podia cobrar. E acabou. Não, mas tem 50 anos. Não existe essa justificativa de tempo. Só isso. Aí a gente estava falando de competência concorrente, né? A competência concorrente, aí no artigo 145 da Constituição, fala isso. Da União, Estados... o Distrito Federal é um Estado, tá? Pelo amor de Deus. União, Estados e municípios podem instituir imposto, taxa, contribuição e melhoria. Competência concorrente. Tem imposto para todo mundo, tem taxa para todo mundo e tem contribuição de melhoria para todo mundo. É o que eu falei. O Estado do Rio de Janeiro mandou material e pessoas para que fosse feita no município de Paraíba do Sul uma obra pública. Para quem você vai pagar a contribuição de melhoria? Para o município de Paraíba do Sul? Não. A contribuição vai vir no nome da União. Foi ela que mandou o pessoal? Não, foi o Estado, né? Desculpa, me perdi para o próprio exemplo. Foi o Estado, É simples, é uma questão de você olhar. Cara crachá. Olha a redação da Constituição. É o ente certo, tá cobrando? Sim. Então acabou o problema, não existe problema. Cara crachá. Artigo da Constituição, o Estado pode cobrar os seguintes impostos. É o Estado que está cobrando o seguinte imposto? Então você não tem um problema de competência ali. Mas olha, é uma questão de taxa, e aí o município de Paraíba do Sul, mas quem está cobrando é a União. Competência concorrente. Só isso. Competência privativa da União. Aqui é o que... Olha, tem muito, tá? Tem muito. Isso aqui não é a redação completa do artigo 153. Mas isso aqui é a redação do que a União pode instituir imposto. Sobre. Qual que é a competência privativa da União? A gente sabe que a competência concorrente é taxa e contribuição de melhoria. Agora, cabe à União cobrar e receber imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, Imposto de Produto Industrializado, ITR, Imposto de Propriedade Rural, Imposto sobre Grande Fortuna, enfim, tem vários. Eu trouxe alguns aqui só para vocês verem como é que isso é na prática, né? Então o artigo 153, ele tá gritando para você qual é a competência privativa da União. Você tá vendo que você não precisa imaginar nada? Isso aqui não é jardim de infância, um trabalho de imaginação em desenho livre. Isso aqui é coisa séria. Olha lá, o artigo 153 ele já determina. Compete à União instituir imposto sobre, aí, importação, exportação, renda, IPI, papapá. É isso. É só uma questão de cara crachá. A questão que você está trabalhando, né, na prova, ou sei lá onde, ela traz uma questão sobre imposto que está sendo cobrado pela União. Você vai lá no 153. Olha, a União pode cobrar esse imposto, tá aqui. É um imposto de renda. Então, não tem... O problema daquela questão não envolve competência. E aí, o imposto de renda é ótimo também para a gente se lembrar daquela questão de possibilidade de união entre os entes federativos no auxílio entre eles para cobrança e arrecadação dos impostos. Quem é que cobra o seu imposto de renda? Você não tem que ir lá no site declarar? Tem. Mas e se você declarar errado? Você vai ter que ir prestar conta de onde? Na Secretaria de Fazenda da sua cidade. Você não vai ter que ir lá em Brasília. Então existe essa divisão. Existe essa divisão de competência, mas esse auxílio mútuo, como eu falei no caso do ITR e do imposto de renda também, tá? Aí,
Eu acho que, assim, o direito tributário é muito ingrato, porque toda vez que você acha que acabou, você fala assim, nossa, graças a Deus, essa mulher vai parar de falar que acabou a aula. Não, vem um outro negócio. Claro, tem os impostos que estão aqui no 153, mas e os que não estão? A União que vai poder cobrar mediante lei complementar, tá? Cabe a ela. Então, assim, ai, meu Deus, vamos ter que cobrar um imposto novo aqui. Acordou hoje o Lula. Eu não tô falando do Lula porque tem alguma preferência ou nada política, não, tá? Porque ele é o presidente do momento. Não faria muito sentido eu falar, sei lá, Fernando Henrique Cardoso, João Goulart. Não faria muito sentido, né? Porque já ficou muito para trás no tempo. Então tem que falar de coisas novas, atuais. Então, assim, o Lula, quando hoje falou assim, eu quero cobrar um imposto novo, quero inovar, quero fazer um negócio diferente. Aí você fala, mas o que, Lula? O que você vai cobrar? Não sei, um imposto diferente. Se prepara aí, gente, vai vir um negócio diferente. A União ela vai instituir por meio de lei complementar. O município pode fazer isso? Não. O Estado pode inventar tributo? Não. O município pode inventar tributo? Não. Quem é que pode inventar tributo novo? A União. Faz a lei complementar e acabou. A lei complementar à Constituição, tá? Ela entra ali junto. Então, ela passa a estar junto da Constituição. Então, ela faz uma emenda ali, mais ou menos, né? Faz uma lei complementar, cacete. Vai pegar o imposto que não está previsto, vai criar. Acabou. Isso é competência da União, porque isso exige uma discussão a nível nacional. Exatamente porque se você for ficar criando imposto dentro de cada município, ferrou para todo mundo, né? Vai ter migração. Aqui a gente vai ficar migrando aqui para procurar um município que cobra menos imposto. Não é bem assim. Então, assim, não precisa se preocupar, tá? É o que eu falei, o artigo 153, ele já traz ali tudo. Então, você jamais vai precisar ficar imaginando o que é. Jamais. É a questão de, como eu falei, cara crachá. Tá certinha a competência privativa? Então, o problema da sua questão não é de competência privativa. O que você pode fazer? Avaliar, por exemplo, se existe a criação de um novo tributo naquela questão. E aí não foi feito pela União. Pô, é um jeito. Você pode avaliar se naquela questão o que foi feito é uma apropriação indevida dos valores tributários. Então, por exemplo, você pediu ajuda do município para fiscalizar a cobrança do imposto de renda, o município catou dinheiro. Aí não pode. Então, assim, você tem que avaliar essas nuances, tá? Porque do resto é mel com açúcar. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto de novo, tá? Pelo amor de Deus. Isso aí não é a redação inteira do artigo 155. É que se eu trouxesse, não precisava, né? Porque ninguém aqui é analfabeto, todo mundo pode ir lá acessar a Constituição online, não precisa comprar, vai de graça online, você digita lá artigo 150 todos, você vai achar uma hora e você lê. É muita coisa, a gente vai ficar 30 minutos aqui lendo cada um, não precisa. É só um demonstrativo, tá? De como que a Constituição já separa. Então, a gente já viu o 153 da União, agora é o 155 falando sobre os estados. Então, transmissão causa-morte, doação, ICMS, IPVA, propriedade de veículo automotor. Esse primeiro também tem uma sigla, só que eu não sei se é ITCMD, eu acho. Eu acho, estou fazendo um achismo aqui agora, eu acho que é ITCMD. Posso estar errado, mas imagino que não. A gente vai trabalhar aí também de qualquer forma, então fica aí para você descobrir essa grande fofoca aí que a professora não soube falar agora o que é. ITCMD. E aí a gente tem a questão referente ao... Eu não sei qual é o problema desse computador. Sou eu? Será? Enfim, a gente tem aí a questão referente aos municípios, agora por último. De novo, tem outros, tá? 156. Transmissão. Aqui é o ITCMD. Não, aqui é o ITBI. Transmissão intervivo por ato oneroso de bens imóveis. Que é isso aí que eu falei. O ISS, serviço de qualquer natureza, também tem, tá? A gente também vai trabalhar eles. Mas você percebe que tem a competência concorrente, que é da taxa, contribuição de melhoria, e a competência privativa de cada um, que a Constituição já deu. Então, nos artigos 155, 156, 153, a Constituição é que determinou.
Ah, eu vou precisar gravar? Jamais. Sempre que você for fazer uma prova, né, envolvendo direito, você provavelmente vai estar ali com seu vade-mecum do lado. E é isso. E se você não tiver com o vade-mecum do lado, é muito difícil, por exemplo, é numa prova de primeira fase da OAB. E é muito difícil que ele vai te cobrar alguma coisa sobre competência, entendeu? Porque você não tem como ficar lembrando. Agora, se é uma coisa segunda fase da OAB, uma prova da faculdade, com certeza você vai estar com seu vade-mecum. E aí é aquela questão, cara crachá. A competência está certinha, então para nós a questão não é de competência. Ele está colocando essa informação ali, às vezes, para desviar a sua atenção de outra situação. Então, assim, a União instituiu por lei complementar um imposto sobre a poluição emitida por veículos automotores. Ela criou um novo imposto. E aí você vai achar o quê? Que o problema está na criação de um novo imposto. Na competência. Você vai ficar avaliando, meu Deus, será que é a União? Será que não é a União? Sendo que o problema da questão não é esse. O problema da questão, a gente já trabalhou isso. O problema da questão é que o imposto não pode ser utilizado, nenhum tributo, né? Pode ser utilizado como meio de sancionar algum tipo de ato que o poder público considera ilícito ou não desejado, como, por exemplo, a poluição. Então, você não pode criar um imposto, por mais bem bonito que isso seja, você não pode criar um imposto para acabar com a poluição. Não existe isso. Então, imposto, tributo, qualquer um, não confere sanção a ato ilícito. Então, você não pode pegar e simplesmente criar ele. A questão, ela tá focando exatamente aí. O problema é esse. E você tá ali pensando em questão de competência. Meu Deus, será que é isso? Será que não é? Sendo que o foco da questão tá pro final. É a natureza do tributo que tá errado, não a competência. A competência é da União mesmo. Quem pode criar por meio de lei complementar tributos que não existem, né, que não são esses que a gente já tá vendo aqui nos artigos, é a União. Agora, se o tributo tá certo ou não, isso aí é outra questão que você também tem que ficar atento, tá? Então, mais uma vez, os tributos são essenciais para a manutenção do Estado e a sua participação ela é necessária e compulsória, né, para que seja formado um orçamento capaz de suprir as demandas sociais, que são cada dia mais complexas. Cada hora tem novas demandas de novos grupos sociais e o Estado precisa tentar atender a todo mundo, né? Lembrando para onde foi sua contribuição, tá aí, lindo, maravilhoso, no SUS, no SUAS, e muito obrigada.